A ideia desse trabalho é fazer uma experiência usando uma tinta chamada Vitrail da Pibio. Eu preparei a peça de MDF com um gel modelador. Então, esse gel precisa secar. O primeiro grande desafio foi traçar sobre esse gel, porque o lápis não faz a marca que deveria. Então, apostando de que a tinta cobriria essas eventuais marcações, eu fiz a mão livre e meio que entreguei a Deus. Mas o mais interessante aí foi realmente pensar como fazer para que na próxima vez eu consiga usar um traçado sem ter que fazer a mão livre. Essa pasta que eu estou usando é o Outliner, é uma tinta 3D, teoricamente, que é usada em tecido, inclusive, e que vem com um bico bastante fino. Ela se chama Cern Relief, da Pibio também, ou Pebel, como prefiram, e ele serve para conter a tinta do Vitrail, que é uma tinta que ela não vai ser absorvida, obviamente, pela MDF, ela vai criar algumas poças e escorrer. Então, eu precisava conter. Dessa forma, não dá para usar essa tinta, pelo menos nessa superfície, de maneira que você não tenha como contê-la. Para facilitar o desenho, eu fiz todos os traçados em uma mesma direção, para depois fazer o traçado na outra, porque você meio que já vai com o traçado pronto na cabeça. Mandala exige muita atenção. Você não pode se distrair, você não pode viajar, você não pode pensar em outra coisa. Essa foi realmente uma experiência para ver como as coisas funcionariam com essa tinta. E para falar bem a verdade, eu gostei muito do efeito. Eu achei que foi um efeito muito bacana, muito diferente e que vai possibilitar, se não uma mandala inteira assim, que eu acho que também é meio complicado, mas eu fiz. E fiz uma outra em tela, usando essa mesma tinta, que também teve um resultado bem bacana, mas eu posso usar para preencher o centro de algumas mandalas em MDF, criando um efeito diferente dentro da mandala. Essa é uma tinta que algumas delas são transparentes e outras criam um efeito mais denso, ela não aparece tanto fundo. Assim você pode aproveitar todo o seu tempo percebendo como as coisas vão funcionar e experimentando tintas diferentes da mesma marca com o mesmo propósito. São tintas que essa tinta chama Hammered Effect, efeito martelado, Moon Fantasy da Pibio, ou como queira. Ela, diferente das outras que você vai me ver usar, ela cobre inteiramente o fundo e cria um efeito muito interessante de um dourado diferente. Falando agora um pouco do pincel, essa tinta só é solúvel em thinner. Então, se você for fazer isso, pegue um pincel velho ou um pincel barato que você possa, que você não fique com pena de usar, né? Então, eu arrisquei alguns que eu tenho numa outra mandala que eu fiz em tela, eu arrisquei uns pincéis mais para tinta óleo, que são para segurar mais o thinner, né? O thinner, para você limpar o pincel, eu te sugiro que ponha em algo de vidro, ou então um plástico bastante resistente, porque o thinner rasga. Se você colocar num copo descartável
de plástico comum, o fundo vai sair. Sim, eu sei porque eu fiz a besteira. Fazendo esse trabalho, vocês podem perceber que eu não deposito a tinta da maneira como a gente deposita com a tinta acrílica. E eu vou depositando com pequenas batidinhas, porque eu preciso que ela cubra a superfície e que ela fique com depósitos que deem a entender de que como se o fundo ele não é um fundo liso, né? Então a ideia é transformar a tinta que já tem esse efeito diferente em uma tinta que faça que dê a impressão de que foi martelada realmente. Então, e eu vou usar outra tinta mais líquida ainda, essa é um pouco mais densa, mas também é bastante líquida, para fazer outras partes. Quando eu comprei, eu não sabia exatamente como eu usaria. E essa é a grande brincadeira de você ousar. Porque eu normalmente trabalho em MDF, como essa parte aí, dessa peça. E eu queria ter alguma coisa diferente no MDF. Eu já fiz centro de resina, já fiz uma porção de coisas que vocês encontram em outros vídeos no canal que mostram trabalhos diferentes. E eu queria ver como isso ficaria, se eu conseguiria usar de maneiras diferentes. E aparentemente funciona. É mais trabalhoso? Ainda mais a que eu pintei em tela, eu realmente não sabia o que viria dali. Aí, o que eu fiz também? Essa em tela, em breve o vídeo vai estar no canal, mas eu vou fazer uma outra tentativa. Eu vou usar o gel de modelar na tela. E aí eu vou riscar por baixo, porque depois, uma vez posta na tela, eu vou ter problemas para riscar. Então eu peguei uma tela pequena agora para tentar fazer com risco por baixo, para fazer um trabalho mais elaborado, porque esse vocês veem que é uma flor e que não tem uma grande elaboração. Embora eu goste bastante do efeito que ficou e eu acho uma peça muito bonita, mas é um trabalho que não exigiu grandes transformações, até porque era o primeiro trabalho com esse tipo de material. Não sabia exatamente o que fazer. Mas o que vocês podem esperar é que vem muita coisa interessante, muita coisa diferente por aí. Uma das nossas pretensões é fazer uma live com uma outra pessoa que trabalha com vários tipos de superfície e com vários materiais para fazer mandala e a gente conversar sobre essas experiências, quer dizer, dar um caminho, uma direção para que você possa também usar. E pense em tudo que você tem em casa que você pode aplicar. Essa é a grande graça de um trabalho feito para encantar. Esse dourado é um dourado que inspira riqueza, esse vermelho, foco, e a cor que vem na sequência, o verde, que é que vem protegendo a mandala, que é um verde, o verde é uma cor de cura. Então, é uma mandala para quem está precisando de energia, de força, de fé em si mesmo e de muito carinho também por si mesmo, porque às vezes a gente tem muita consideração ou atenção ou mesmo piedade por um pelo outro e muitas vezes a gente esquece de nós mesmos.
Então agora segue sem som e vocês vão ver a mandala finalizada.